Olá a todos, meu nome é Clara Reis de Leprani, junto com as minhas colegas. Eu sou Maria Helena Otaviano Dura. E eu sou a Patrícia Fabiana da Conceição Bernardes. Sobre a orientação da professora mestre Clara Versiani dos Anjos Prados, apresentaremos nosso TCC com o tema do protagonismo feminino na ciência, desafios e conquistas das mulheres na pesquisa e a trajetória de Catemário Diogo Rosa. Esse trabalho investiga a trajetória das mulheres na ciência, destacando os desafios enfrentados e as transformações que permitem maior participação feminina no meio acadêmico. A análise aborda a relação de gênero que historicamente marginalizaram as mulheres na ciência e as barreiras presentes até os dias de hoje. O estudo foca na cientista Catemário Diego da Rosa, exemplo de resistência e protagonismo feminino negro na ciência brasileira. O objetivo geral desse TCC é analisar a trajetória das mulheres na ciência, destacando os desafios e avanços, é estudar a construção histórica da presença feminina na ciência, identificar os obstáculos enfrentados e evidenciar a importância do protagonismo de Catemário na promoção da diversidade e da inclusão do campo científico. Nesse trabalho, usamos uma abordagem qualitativa, com análises documentais e bibliográficas. Foram revisados textos acadêmicos, fontes históricas e entrevistas e materiais produzidos pela Catemário Diogo Rosa. A pesquisa focou na análise crítica das trajetórias, desafios e contribuições das mulheres na ciência, especificamente da Catemária, com ênfase na perspectiva de gênero, raça e inclusão social. Então, o desenvolvimento do nosso trabalho. Nós focamos um pouco sobre a relação de gênero, então trouxemos um contexto histórico das mulheres na ciência, e aí nós fomos transformando ali em tópicos. Então, a presença e desafios das mulheres na ciência, o contexto histórico. E aqui, então, a gente vai trabalhar as relações de gênero, base para a igualdade. Então, as relações de gênero não são naturais, elas são ensinadas e reforçadas socialmente, e começam no nascimento e se perpetuam durante a vida, segundo Cabral e Dias, 1998. Essas desigualdades se organizam em 4 eixos: sexualidade, controle e julgamento sobre o corpo da mulher; reprodução, então as mulheres reduzidas à função de mãe; divisão social do trabalho, então os trabalhos domésticos e cuidados atribuídos às mulheres; âmbito público e cidadania, então as restrições à participação feminina na política, ciência e vida pública. O gênero, então, aqui, ele é igual um instrumento que estrutura relações de poder na sociedade. Então, o gênero ele vai ser a relação, então, ali do poder masculino sobre ali o feminino. E a sexualidade e inferiorização do corpo feminino. Então, o corpo feminino foi representado de forma inferiorizada na ciência, segundo Fernandes, 2009. E há estudos, então, anatômicos do século XVIII que mostram o esqueleto feminino como menor e mais frágil que o masculino. Essas interpretações reforçam a ideia de inferioridade feminina. Outro fator é a gravidez, então usada como uma justificativa histórica para afastar as mulheres do mercado de trabalho e restringi-las ao lar, segundo Cabral e Dias, de 1998. Então, nós trouxemos também uma questão histórica, então as mulheres e as perseguições históricas. Durante os séculos, mulheres que fugiam do padrão foram associadas à bruxaria, e foram perseguidas, torturadas. TOS 2012
diz que o auge dessas perseguições foi em 1650, durante o período ali do contexto da Reforma e Contra-Reforma, principalmente nas imposições feitas pela Igreja Católica. As mulheres, então, que tinham uma autonomia maior, que eram autônomas, curandeiras, parteiras, elas eram perseguidas por desafiarem o papel tradicional imposto naquele momento. Um dos primeiros movimentos ali de inserção feminina na ciência vai acontecer durante os séculos XV e XVIII, principalmente ali durante o período da Revolução Industrial, o surgimento do capitalismo, e cria uma nova possibilidade para as mulheres. Então nós temos o movimento Querelles des Femmes, ou Questão das Mulheres, e esse movimento ele é iniciado por Christine de Pizan no século XV, e a principal reivindicação do movimento é o direito à educação, então a inclusão das mulheres na educação. Mesmo que elas tenham esse acesso à educação, ela não era, então, destinada a todas as mulheres. Mesmo com o avanço delas dentro do mercado de trabalho e na educação, aquelas mulheres que faziam parte do chão da fábrica, que eram do proletariado, elas não tinham acesso à educação. Então, a educação ela era limitada às mulheres ricas e das elites, então aquelas que faziam parte da alta burguesia. E mesmo assim, fazendo parte ali e sendo limitada aquelas que eram mais ricas, a participação feminina ela era velada e sem um reconhecimento público. Então, as mulheres dentro da ciência, as pesquisas que eram feitas naquele momento, eram registradas ou no nome dos seus maridos, ou no nome de algum irmão, parentes naquele momento, naquele período. E nós vamos ter um avanço com o movimento feminista. Então, com o movimento do feminismo, ali no século XX, o movimento feminista ele foi decisivo para abrir caminho para as mulheres na ciência, segundo Keller 2006. No entanto, a estrutura acadêmica ela foi construída com base em um modelo masculino. Então, uma alta competitividade, produtividade constante, valorização de comportamentos associados ao masculino. E segundo Silva Ribeiro, 2014, esse modelo ele vai dificultar a participação feminina e impede a igualdade de oportunidades reais. Então, as mulheres, mesmo que dentro da ciência, elas enfrentam barreiras culturais e institucionais para avançar na carreira acadêmica e profissional. E o reconhecimento histórico e a participação ativa. Então, aqui no 2006, destaca que as mulheres que participaram da ciência ainda são retratadas sobre a lógica de submissão ao masculino. E é necessário, então, uma transformação. Então, uma transformação real exige uma inserção ativa das mulheres no espaço de produção do conhecimento, mudanças culturais profundas nas instituições científicas, e uma revisão crítica dos próprios conteúdos ensinados e estudados dentro do ambiente escolar. E a situação no Brasil? Então, no Brasil, a exclusão feminina seguiu o padrão global. Então, o que aconteceu em torno do mundo aconteceu aqui no Brasil também. As mulheres elas eram vistas principalmente como responsáveis pelo lar e pelos cuidados domésticos. E a partir da década de 60, 70, um fortalecimento do movimento feminista aqui no Brasil, houve, então, uma ampliação do acesso das mulheres à universidade e um crescimento da participação feminina na ciência e tecnologia. Então, mais oportunidade abertas ali às mulheres, mas ainda com restrição à desigualdade por ter, então, ali o espaço acadêmico voltado ao masculino. E caminhos para que essa transformação aconteça. Ferreira e Jesus, 2017, defendem que a escola é o principal ambiente de transformação social. Então, é dentro dela que os jovens formam valores e reconstroem práticas e conhecimentos. E também é dentro desse espaço escolar onde há o empoderamento feminino, onde muitas meninas elas têm o contato com a ciência, o conhecimento da ciência, e veem que existem várias mulheres ali que fazem parte da ciência. E nós vamos ter também o objetivo ali da ONU, que é eliminar toda forma de discriminação contra mulheres e garantir a igualdade plena de oportunidades nas esferas políticas, econômicas e científicas. Bom,
A protagonista regional do nosso trabalho, do nosso TCC que nós escolhemos, foi Catemar Diogo da Rosa. Vou falar um pouquinho sobre biografia e trajetória acadêmica dela. Nascida em Porto Alegre em 1978, formou-se em Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez mestrado na Universidade da Bahia e concluiu doutorado em Educação Científica na Universidade Columbia, nos Estados Unidos. Atuou como professor na Universidade Federal de Campina Grande e, desde 2017, leciona na Universidade da Bahia, onde coordena o projeto Contando Nossa História, Negras e Negros nas Ciências, Tecnologias e Engenharias no Brasil. Catemar Diogo da Rosa e sua trajetória acadêmica. Foi indicada ao Prêmio Sim à Igualdade Racial, na categoria Intelectualidade Negra em 2020. Nomeada Fellow da American Physical Society por sua dedicação à melhoria da educação em física globalmente e por seu trabalho na descolonização do ensino de física para melhor atender as pessoas marginalizadas. Aí continua? Pode continuar, Sim. depois eu corto esse pedacinho. Tá. Sua trajetória destaca o protagonismo feminino e negro na ciência brasileira, superando desigualdades de gênero e raça. Catemar defende uma ciência mais plural e democrática. Seu trabalho não apenas contribui academicamente, mas também inspira novas gerações e fortalece a presença de mulheres negras nas ciências como forma de resistência e afirmação. Catemar é uma figura central no movimento de inclusão e diversidade na ciência, na qual valoriza as trajetórias de cientistas negros no país. Sua atuação contribui metodologicamente para a história regional, evidenciando rede de poder, memória e representação social. Sua representatividade e o impacto da atuação de Catemar Diogo Rosa. Contudo, sua trajetória foi marcada por desafios como o racismo institucional e a dificuldade de conhecimento em um ambiente majoritariamente masculino e branco. Sua presença nesses espaços é considerado um ato político. Ela recebeu diversas homenagens e atua em comissões científicas no Brasil e no exterior. Incentiva mulheres negras a seguirem carreiras científicas. Tem sido protagonista na implementação de ações afirmativas essenciais para garantir o acesso e permanência de grupos historicamente excluídos na ciência. Colabora na formação de professores e na criação de espaços de aprendizados inclusivos. Catemar denuncia as dificuldades enfrentadas por mulheres negras na ciência, como o duplo preconceito de gênero e raça, e a falta de representatividade em posições e lideranças no mundo atual de hoje. Sua contribuição vai além da produção acadêmica. Ela inspira e transforma a realidade da ciência brasileira, promovendo a inclusão e o reconhecimento das mulheres negras, como protagonista na construção do reconhecimento científico. Desafios superados e caminhos abertos. Este trabalho destacou a histórica invisibilidade das mulheres da ciência e os desafios persistentes que enfrentam devido às questões de gênero, raça e classe.
Vimos que a ciência, por século, foi construída sobre base excludente, marginalizando o papel feminino, e em especial de mulheres negras e de classes populares. A trajetória de Catemar e Diego da Rosa emerge como um potente exemplo de resistência e protagonismo feminino negro no cenário científico brasileiro, dominado majoritariamente por homens brancos. Sua jornada demonstra que é possível romper barreiras, questionar a ciência eurocêntrica e elitista, e construir um reconhecimento mais plural e democrático. Os principais aprendizados e recomendações que podemos ter desse TCC é a interseccionalidade de gênero, raça e classe social é crucial para entender a desigualdade na ciência. A educação, especialmente a básica e superior, é a chave para transformar, promover ambientes mais inclusivos e equitativos. É através da educação que a gente pode mudar um pouquinho o futuro. É fundamental valorizar e reconhecer a diversidade nas trajetórias científicas, inspirando novas gerações. Políticas educacionais inclusivas e ações afirmativas são essenciais para garantir acesso e a permanência do grupo subrepresentado na ciência. É por meio dessa educação que podemos ver mais mulheres, mais negros na ciência. Acreditamos que ao promover uma ciência verdadeiramente democrática e plural, comprometida com a justiça social e o reconhecimento de diferentes saberes e trajetórias, estaremos construindo um futuro mais justo para todos, onde todo mundo tem o seu espaço, onde cada um possa trabalhar e viver tranquilamente. Esse foi o nosso trabalho de TCC. Agradecemos todo mundo por nos ajudar em todo esse processo. Essas são as referências do nosso texto. E é isso, eu acho, né? Vocês querem falar mais alguma coisa, meninas? Não, só obrigada por assistir o nosso vídeo. Espero que gostem.